Boa tarde, irmãos. Eu me chamo Giovana, eu estou no Instituto Bíblico Peniel. No ano que vem estou indo para o meu último ano. E Peniel tem sido um lugar onde o Senhor tem moldado o meu caráter, transformado o meu coração. E eu peço que os irmãos estejam orando para que eu possa dar continuidade ao treinamento, com os olhos fixos nos propósitos que o Senhor tem colocado no meu coração, com vontade de servir cada dia mais a Ele, e que estejam orando também para o próximo passo do treinamento, que estarei dando continuidade no Centro de Treinamento Shekinah. No dia de hoje, eu trouxe uma reflexão para os irmãos sobre a importância de nós entendermos que somos a imagem de Deus, o reflexo de Deus, e foi para isso que Ele nos criou, e o que isso deve gerar no nosso coração. E a gente vai dar uma passeada em toda a Bíblia, em vários textos bíblicos. Peço que os irmãos abram em Gênesis 1, 26, e eu vou estar lendo para os irmãos. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Esse texto, irmãos, deve ser pedra fundamental para nós, onde nós devemos fundamentar a nossa identidade, fundamentar aquilo que nós fomos criados. Nós vemos durante todo o capítulo 1 de Gênesis, Deus trazendo toda a criação à existência através do verbo haja, no imperativo e no singular. Mas quando Deus vem criar o homem, esse verbo muda de forma, esse verbo se transforma no plural. Isso quer dizer que toda a divindade está participando da criação do homem. E nós vemos também que toda a criação, todas as são criadas segundo a sua própria espécie. E quando Deus vem a criar o homem, Ele fala assim: conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Isso quer dizer que Deus cria o homem conforme a espécie de Deus, conforme a sua imagem. E vemos nesse primeiro ponto que nós fomos criados à imagem de Deus, nós fomos criados segundo a sua semelhança. E Deus não dá ao homem apenas a sua imagem. Vejam no verso 26 que Deus fala que Ele tem domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos. Então Deus dá uma função ao homem também. No capítulo 2, no verso 15, Deus fala assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Esse domínio, esse cultivar e guardar, ele vem da imagem de Deus, é um reflexo daquilo pelo qual Deus nos criou, né? Deus não dá apenas a sua imagem, mas ao homem uma identidade, um senso de propósito, um senso de potencial. Mas nós vemos no capítulo seguinte, que se segue, que muda totalmente de cenário, as coisas mudam completamente. No capítulo 3, como os irmãos já devem saber, é o capítulo no qual ocorre a queda do homem. E a gloriosa imagem de Deus refletida no homem, a partir desse momento, ela se torna totalmente manchada, totalmente quebrada. A imagem que era para ser de justiça, santidade, de conhecimento, ela se torna corrupta, tola e irrepreensível. Mas ainda nesse momento, irmãos, o homem ainda carrega a imagem de Deus. Mas a partir desse momento não é uma imagem, um reflexo perfeito da imagem de Deus, mas sim uma imagem manchada. A identidade do homem, a partir desse momento, ele trocou os referenciais que Deus tinha dado a ele por referenciais que Satanás havia oferecido. Ele, nesse momento, ele escolhe os referenciais, troca os referenciais de Deus. E, nesse segundo ponto, nós podemos observar que a imagem perfeita de Deus, o reflexo de Deus, a partir desse momento, ele se torna totalmente manchado pelo pecado.
ainda no capítulo 3 de Gênesis, no verso 15, nós podemos ver. Deus fala assim ao homem: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e lhe ferirá o calcanhar. Nesse verso, nós podemos ver a promessa de um restaurador dessa imagem. Jesus Cristo, ele vem como aquele que havia de restaurar a imagem que estava manchada em nós. Jesus Cristo, que é 100% homem, 100% Deus, ele é o reflexo perfeito da imagem de Deus. Em Colossenses 1,15, Paulo fala que ele é a imagem do Deus invisível. E em Hebreus, o autor de Hebreus, em Hebreus 1,3, fala que ele é a exata expressão do seu ser, a exata expressão do ser de Deus, ou seja, a imagem perfeita de Deus. E vemos aqui que, diferente de... Enquanto Adão foi criado para ser a imagem de forma semelhante à de Deus, Jesus, ele é exatamente a imagem de Deus, ele é por excelência, ele é plenamente Deus. E ele não é só um reflexo, mas sim a fonte da imagem de Deus, o meio pelo qual nós podemos nos achegar a ser a imagem de Deus. E Jesus, durante a sua vida, ele demonstra a nós um exemplo, né, do que é ser a imagem de Deus. Ele, mesmo sendo Deus, ele consegue ser mais humano do que todos nós, pelo simples fato de que ele reflete aquilo que fomos criados para ser, mas por causa do pecado já não conseguimos mais. E nós vemos em Lucas 2,52, diz que Jesus Cristo crescia em sabedoria, estatura e graça. Então, durante toda a sua vida, ele reflete, desde a sua infância até o momento do Calvário, ele reflete aquilo que nós deveríamos ser. E, em terceiro ponto, nós podemos destacar que Jesus Cristo, ele é essa imagem perfeita de Deus. Ele não é apenas uma semelhança de Deus, mas ele é o próprio Deus. E nós vemos, durante a narrativa bíblica, que nós temos um consolo em tudo isso, porque nós mesmos, por nossos próprios esforços, nós não podemos reconstruir essa imagem quebrada, reconstruir essa imagem manchada. Mas, por meio de Jesus Cristo, nós temos esse caminho, nós podemos nos achegar a isso. Em 2 Pedro 1,4, ele diz que nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina por meio de Jesus Cristo. Mas como isso? Isso quer dizer que, por meio da fé que nós nos achegamos a Cristo, nós nos revestimos do novo homem. Vamos ler agora Colossenses 3,10. Em Colossenses 3,10, fala assim: e vos revestistes do novo homem, que se refaz em pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E nós conseguimos isso unicamente por meio de Jesus Cristo. Deus, por meio de Jesus Cristo, está restaurando essa imagem e semelhança, está restaurando aquilo que nós deveríamos ser. E isso vai se tornar como um dia foi no Éden, essa imagem e semelhança perfeita, só que ainda melhor. E, por último, nós podemos destacar que, sim, nós possuímos uma natureza manchada, nós possuímos um reflexo manchado de Deus e daquilo que deveríamos ser, mas por meio de Jesus Cristo, da sua vida e da sua morte, unicamente por meio dele nós podemos voltar a ser aquilo que deveríamos ser. Nós podemos, por meio dele, nós podemos reafirmar nossa identidade, nosso propósito e viver segundo aquilo que deveríamos ser, para a glória de Deus. E, irmãos, ao compreendermos essa verdade, nós temos que essa verdade de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, de que mesmo essa imagem manchada por meio de Jesus Cristo, essa imagem está sendo restaurada em nós, essa preciosa verdade deve gerar em nós um novo senso de propósito, um novo local onde devemos depositar a nossa identidade.
E, por meio disso, nós devemos refletir ao mundo essa imagem de Deus. E se nós não estamos refletindo ao mundo essa imagem de Deus, essa imagem que está sendo restaurada em nós, se as pessoas não veem a face de Deus em nós, nós não estamos vivendo segundo aquilo que Deus nos criou para nós vivermos. Nós não estamos vivendo como se Cristo fosse a razão da nossa existência, a razão daquilo onde nossos pés se movem, aquilo pela qual existimos. E assim nós estamos seguindo o exemplo de Adão e Eva, trocando os referenciais de Deus, trocando os referenciais que Deus nos deu, que é Cristo Jesus, por referenciais que não têm valor eterno. Nós temos que cuidar do nosso coração, cuidar da nossa identidade, pois nós não estamos vivendo mais para nós mesmos, mas sim para Deus e refletindo a sua glória. Que Deus abençoe os irmãos.